Opa, e aí, beleza? Bem-vindo a Sketchbook Profissa, aqui quem fala é James e hoje eu quero trazer para vocês aqui um vídeo bem básico sobre esboço, tá? Estrutura de esboço, como que a gente vai estar desenhando aqui uma cabeça. Eu vou trazer uma dica, eu vou tentar ver se eu consigo ser o mais claro possível, que é nessa forma de construção, né? O primeiro esboço aqui sempre é uma coisa muito mais rabiscado mesmo, né? Vocês podem ver que se eu aplicar ali a estrutura de desenhar sempre aquela bola que a gente começa, tá sempre já aplicado. Isso é algo muito primário, né? Inicial, que a gente faz sempre no comecinho. Mas a grande questão que eu quero explicar é o seguinte, galera. É a questão do esboço, tá? O esboço depois que a gente pega essa ideia rápida, que é justamente o que eu fiz aqui, a próxima etapa é poder definir toda a estrutura da face, né, do rosto. E aí eu preferi trabalhar aqui separando por tópicos, porque vai ficar um negócio muito mais interessante no sentido de definir cada coisa com o seu devido valor em cada lugar, né, para que a gente possa trabalhar cada elemento, cada estrutura de forma separada. E aí vocês vão conseguir entender melhor a estrutura da face, né? Lembrando que o meu desenho ele não é um desenho realista, tá? Eu não tenho o intuito de fazer nada realista, também não é a anatomia perfeita, tá? Mas é simplesmente eu trabalho com as informações. E, por exemplo, os elementos que eu estou colocando aqui nesse desenho, eles dão a exata informação clara de que é um rosto, entende? Então, assim, porque como o meu desenho ele é um desenho estilizado, né? Só para poder deixar isso bem claro, não significa que, por exemplo, assim, que eu vou conseguir seguir, sei lá, sabe, cada osso, cada estrutura da face, né, eu vou conseguir replicar ela de forma que fique extremamente realista, porque, como eu disse, né, essa não é a proposta. Então, eu trabalho com elementos que vão passar, de certa forma, a informação, né, isso é o desenho estilizado, a gente estiliza de um jeito que a gente consegue passar ali os elementos, você consegue identificar que isso é uma cabeça, né? Só para que fique bem claro. Bom, e aqui a gente começa a separar, por exemplo, né, vocês viram a orelha, a testa, a boca, né, o maxilar, tudo já está tudo bem estruturado. E a gente alinha ali a ponta da orelha com a sobrancelha, alinha a ponta da parte da orelha na parte de baixo com a ponta do nariz também. Tudo são as regras básicas aí para construção e proporção de rosto, né? E, enfim, agora eu vou deixar tudo um pouco bem agora delineado de forma bem que fique bem claro, né, essa proposta que eu quero passar, né, de como que a gente vai construir toda essa face. E esse é um exercício muito bacana que vocês podem fazer, sabe, que dá muito certo, de procurar exercitar, fazer isso aqui, que é justamente esse passo a passo que eu tô fazendo aqui, é justamente o que é a proposta, né? É estar separando elemento por elemento para vocês verem como é que uma coisa vai encaixando na outra e a importância que tem, né? Depois que a gente faz o esboço, que é todo esse emaranhado de rabiscos, que eu gosto de rabiscar bastante, isso como o meu desenho ele tem essa questão de ser um pouco muito delineado, ele tem uma tendência a ficar meio duro, né? Enfim, o desenho ele vira aquela coisa estática, não é algo 3D que você está ali mexendo e fazendo animação, é diferente, né? A proposta, mas mesmo o desenho ele sendo estático, 2D, você pode deixar ele muito mais fluido, e eu acredito que a gente consegue fazer isso a partir do momento que a gente rabisca bastante, que a gente tem um traço muito mais solto, muito mais fluido. E assim, para deixar então ele muito mais fluido, eu acredito que isso seja no esboço, você rabiscando bastante, você deixando o seu... Porque nesse momento, galera, é o momento que você tá simplesmente ali, como eu sempre digo, né, a parte do esboço, ela tem que ser uma ideia muito rápida, tem que ser algo muito dinâmico, porque na hora que a ideia vem, você precisa passar essa informação para o papel ou para a tela em branco ali o quanto antes, para depois você começar a definir os valores, né, que é justamente o que eu fiz aqui. Né, a estrutura da cabeça foi algo muito rápido, ali eu rabisquei, foi em segundos ali já estava pronto, né, e aí depois a gente vai para essa parte onde a gente vai conseguir trabalhar agora os elementos de estrutura, né. E como eu falei, assim, a ideia aqui principal é que a gente consiga trabalhar a dimensão de cada coisa, como que funciona essa parte geométrica do nariz ali, sabe? Depois como que a gente vai aplicar a sombra, imaginando que essa luz ela tá batendo aqui na parte de cima da cabeça, né? Sei lá, vamos colocar que tá batendo ali de cima na parte de cima da testa. Então, assim, como que a gente vai trabalhar depois esses elementos? Então, se vocês imaginarem cada estrutura do rosto em 3D, como eu estou procurando dividir agora por blocos, né, como se fosse um Lego que a gente monta
encaixei a boca, encaixei o nariz, vou encaixando o maxilar, vou encaixando a orelha, encaixando o crânio, né, o pescoço, o trapézio, né, todos esses elementos a gente vai... Então, assim, isso vale para tudo, né, para vocês verem, é uma simples construção de cabeça, anatomia básica, né, mas como que a gente vai fazer isso de forma que a gente consiga trabalhar com os elementos e deixar essa proporção muito mais, mesmo que você desenhe realista ou que você desenhe estilizado, como é que você vai conseguir encontrar esses valores, entende? Então, assim, agora eu vou colocar um pouco de alguns elementos de sombra, né, para poder dar justamente essa ideia de onde que essa iluminação está vindo, né, e algo muito básico, assim, sabe? Eu tô fazendo algo muito básico, porque eu tenho, separando elemento por elemento, desde aqui a maçã, das bochechas aqui, tudo, tá vendo? A testa, tudo. Com esses elementos, com essas informações, eu consigo ter uma noção tridimensional de cada parte dessa face. Então fica muito mais fácil, né, para quando você for aplicar, por exemplo, luz e sombra. Essas coisas, elas, conforme você vai replicando, elas vão ficando muito básicas, assim, sabe? Eu vou fazer agora o exercício, eu vou dar uma encaixada pra gente poder ver como é que fica toda a estrutura, né? E ó, olha como é que o exercício ele vai funcionando, sabe? A gente vai conseguindo através das camadas, ó, a gente vai alinhando etapa por etapa. Eu vou só limpar aqui algumas coisas para que fique o mais claro possível, né? Esse exercício, mas para vocês verem como que é simples, assim, né? Tenta imaginar, dividir as coisas tudo de forma bem padrão mesmo, sabe? Como vocês verem, né? Eu deixei cada elemento com uma cor bem marcada, que é justamente pra gente poder exercitar isso mentalmente, assim, sabe? Essa é a pegada das coisas, sabe? Como que você vai exercitar isso mentalmente, né? A parte da bochecha é uma coisa só, o nariz com a testa aqui, né? Ele emenda, poderia ser de cores diferentes, mas eu queria realmente ter essa noção de que estão encaixando como se fosse a máscara ali, sei lá, do Homem de Ferro, que vai encaixando parte por parte, e como que a gente vai fazendo. Então, esse é um exercício, assim, que eu acho que é essencial, sabe, para estrutura de anatomia, seja para você criar qualquer coisa, sabe? Tenta pensar nesse esboço, né, nessa coisa mais orgânica, né, que é tudo, não tem, que é um emaranhado de traços. Depois tenta imaginar como é que cada coisa vai se encaixando, né, para vocês verem como que isso é possível fazer numa simples face. Isso você pode usar para qualquer tipo de design que você for fazer, sabe, que você for fazer, tipo, enfim, né, na sua construção de estrutura de personagem, de objeto, enfim, do que for, né, o que for, com essa noção 3D, né, que eu acho que a grande questão que a gente tem que ter, a melhor noção que a gente pode ter é essa noção 3D, sabe? A noção tridimensional das coisas, porque no final das contas é o que vai dar mais velocidade para o seu desenho, seja ele estilizado, realista, não importa, né? Ter essa noção 3D vai deixar o seu trabalho muito mais tátil, sabe? Você vai conseguir ganhar muito mais dimensão, muito mais profundidade no trabalho, né? Então, eu acho que esse exercício que eu queria trazer para vocês aqui hoje é algo muito básico, tá? Mas acho que vai ajudar bastante, assim, a entender mais sobre composição, estrutura, blocagem de construção. Depois, como por exemplo, desenhando dessa forma, sabe, pessoal, a gente dividindo tudo em blocos, né? E tendo essa noção de que você pode aplicar toda essa estrutura toda geométrica na face, fica muito mais fácil depois para você poder desenhar esse rosto em perspectiva, sabe? Depois, com a prática, a gente vai replicando isso, replicando, sabe? Até você simplesmente ficar no piloto automático, e quando você for desenhar isso de ângulo diferente, você já tem essa noção, sabe? De tanto desenhar essas estruturas, né, da face, de imaginar, de exercitar, né, de observar muito, né? Sempre vou focar aqui na questão da observação, o quanto que isso vai separar, assim, sabe? É o que separa, acho que um bom artista de um artista, né? De artistas para artistas, o que vai, acho que manda muito é sempre essa questão da observação, tá? Então, esse era o exercício que eu queria trazer para vocês aqui hoje, como que a gente constrói estruturas, né, através de blocagem aí para uma face. E é isso, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like, comentário, qualquer dúvida aqui, mais coisas que vocês querem que eu traga.
é só mandar aí nos comentários que eu tô por aqui, tá bom? Falou, valeu, muito obrigado pela atenção e um abraço.